em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, meus queridos alunos. Mais uma vez aqui, na segunda e última aula da disciplina de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, do módulo de Tecnologia da Informação do curso técnico de Administração de Empresas. É um prazer estar com vocês agora. Boa tarde, Tatiana, de volta aqui conosco. Boa tarde, David. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma aula e aproveitem ao máximo o assunto de hoje. E podemos começar. Maravilha. Então, pessoal, relembrando um pouco da aula passada, só para que a gente comece já contextualizado no assunto de hoje, na aula passada nós falamos sobre a gestão das tecnologias da informação. Então o foco foi na informação, o foco foi em banco de dados, em software, programas computacionais, ERPs. Nós falamos sobre esses recursos, dimensionamento de hardwares também para empresas, tá? Então, inclusive, a atividade foi um desafio para vocês, uma atividade bastante subjetiva, bastante desafiadora, para que vocês realmente usem a imaginação de vocês. E a de hoje também não será diferente. Só que o foco da aula de hoje será a comunicação, o C do TIC, a comunicação. Então, este será o nosso foco de hoje. E, por falar em foco, vamos lá, Billy, por favor, slide para a gente. A nossa competência a ser trabalhada será conhecer as opções em conectividade e telemática. Lembre-se que nós falamos já na aula passada que telemática é uma compilação de um conceito antigo, que é o conceito das telecomunicações. Não adianta pensar hoje em telecomunicação sem pensar em informática. Então, telemática já é um termo que funde as duas palavras, as duas terminologias técnicas, ou seja, telecomunicações com informática, ok? Então, essa será a competência a ser trabalhada ao longo desta semana. Conhecer as opções em conectividade e telemática. Ok, gente? E a nossa agenda de hoje, Falaremos sobre rede de computadores, definições, um pouco da história das redes, como começou, para que serve, para que servia antigamente, Vamos falar também sobre a internet, que é um tipo bastante peculiar de rede de computadores, de alcance mundial. Vamos falar também sobre os serviços que a internet hoje oferece para as empresas, principalmente na web, alguns serviços. Hoje, só para vocês terem ideia, é possível criar toda uma empresa dentro da internet. E finalizaremos com a nossa atividadezinha, que mais uma vez será uma atividade bastante subjetiva, que vai exigir muito da criatividade de vocês com relação ao aspecto das telecomunicações, da telemática e da tecnologia da informação, ok? Rede de computadores, definições. Uma definição para a rede de computadores. Uma rede de computadores consiste de 2 ou mais computadores e outros dispositivos conectados entre si, de modo a poderem compartilhar seus recursos e informações armazenadas, tá? Então, este é o conceito de rede de computadores, conceito clássico de rede de computadores, e que, em cima desse conceito, é que nós vamos trabalhar. Mas, para entender melhor esse conceito, vamos compreender o fator histórico, quando começou, por que começou, enfim. Então, as redes elas foram criadas na década de 80, com o objetivo de substituírem os mainframes. Nós falamos sobre isso na aula passada, Falamos também no nivelamento, lembram? Na parte de nivelamento do módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação, que no passado, lá na década de 50, de 60, os primeiros computadores que foram criados no sentido de processar dados, muito mais do que informar e comunicar pessoas, de trocar informações. Na década de 80, os mainframes tinham, além da capacidade de processar dados,
tinha uma capacidade também de compartilhar informações através de terminais burros. O que eram terminais burros? Terminais burros de computador eram similares aos microcomputadores de hoje, só que basicamente só tinham monitor de vídeo e teclado. Porque toda a parte de processamento era centralizada na CPU lá do mainframe, né? E era muito cara a transmissão de dados através desses terminais. Por quê? Porque esses terminais eram conectados aos mainframes através das LPCD, ou seja, linhas privativas de comunicação de dados, que só a Embratel, naquela época ainda estatal, é que oferecia esse serviço, né? Nem mesmo as companhias telefônicas ofereciam esse serviço. E o que é que as LPCDs faziam, gente? As LPCDs eram linhas dedicadas, diretas, né? Como uma linha de telefone que você puxa o telefone e fala com fulano, com beltrano, com cicrano. Então imagina, você tinha que ter uma linha direta 24 horas por dia, ligando a CPU do mainframe ao terminal burro. E por que que se chamava terminal burro? Porque não pensava, porque todo o processamento era centralizado no mainframe. Então quanto mais terminais burros você tinha que ter no CPD, ou seja, no sistema de processamento de dados da tua empresa, mais memória, mais processador, mais disco magnético, mais unidade de fita, ou seja, mais capacidade centralizada o teu computador teria que ter. O que tornava, além de muito caro, não só por conta das LPCDs, que eram caríssimas, né? Se você transmitir, imagina uma empresa com filiais em todo o Brasil, você ter do Rio de Janeiro, de São Paulo, vários terminais ligados diretamente através de fio, né, de cabo a central dessa empresa em São Paulo, no Rio, né? Então, muitas dessas ligações eram feitas via satélite, inclusive, o que encarecia bastante, além de ser caro porque você criava uma robustez cada vez maior nos equipamentos centralizados, ou seja, nos mainframes, tá? Então, tudo isso foi ficando muito caro. E aqueles computadores que foram criados para brincadeira, para joguinho eletrônico, foram ficando mais parrudos, né? E descobriu-se na década de 80 que era possível interligar computadores entre si. Então, essa descoberta, no comecinho da década de 80, deu origem a uma nova febre, que é a febre das redes locais, né? Ou as LANs, né? As Local Area Network, como nós vamos estudar, tá bom? E que tipo de redes existiam na época, tá? Então, vamos traçar aqui um pequeno histórico dessas redes, tá? E eu vou aqui não só contextualizar esses tipos historicamente, como até mesmo misturar um pouco com alguns tipos existentes hoje, para que a gente não perca, né, o fio da meada com relação à história disso. Então, as redes, gente, elas podem se classificar segundo a extensão geográfica, né? O primeiro tipo de rede que existia e existe ainda hoje são as SAN, né? Storage Area Network. Então, o que é dizer Storage Area Network? Quer dizer, uma rede de CPUs, basicamente, como está mostrando aqui na figura, aqui do ladinho de vocês, né? Uma rede que conectava várias CPUs, e conecta ainda hoje, existe ainda esse conceito hoje em dia, só que numa pequena área, né? Então imagina só, você tem uma rede, tá? Onde basicamente você tem uma rede de discos magnéticos e CPUs trocando recursos entre elas, para alimentar uma rede menor, ok? Então, uma SAN, né? Ou seja, uma Storage Area Network, é uma rede de armazenamento de informações. Então essa seria a tradução ao pé da letra de SAN, Storage Area Network, ok? Um outro tipo de rede que nós podemos classificar quanto à extensão geográfica são as PAN, né? As Personal Area Network, que são redes pequenas de 2, 3, 4 computadores no máximo, né? Em uma pequena área geográfica, que pode ser uma sala, 2 salas, ligadas através de cabo ou de hubs, né? Que daqui a pouquinho nós vamos estudar o que é hub e o que são esses equipamentos ativos de rede. Então, essas redes, elas eram compostas basicamente de troca de pequenos arquivos entre computadores de pequeno porte, tá? Então, basicamente, esse é o conceito das PAN, das Personal Area Network, que ao pé da letra seria redes para área pessoal, né? Seria redes para pessoas, né? Então, imagine que você está em casa, você tem 3, 4 computadores e quer interligar esses 3, 4 computadores. Então, você fez uma PAN, né? Uma rede para uso pessoal. E, em seguida, nós temos as LAN, ou seja, Local Area Network, que são redes maiores, né? Redes que envolvem vários departamentos de uma empresa, redes que podem, na verdade, perpassar cômodos, perpassar a questão de salas, né? E abranger todo um prédio de uma empresa, tá? Um edifício. E, basicamente, essas redes se caracterizam
pelo porte, né, que elas ocupam dentro de uma organização. Então, se você tem, por exemplo, uma grande empresa, mas que não tem filiais, que está só concentrada no endereço, e você cabia essa empresa inteira, espalha 20, 30, 50 computadores, então você tem uma LAN, uma Local Area Network, mais conhecido hoje como rede local, né? Então, quando se fala, não, eu vou implantar uma rede local, o que quer dizer isso?